Para você, qual é o critério para saber se Deus está abençoando aquilo que você está fazendo? Muitas pessoas usam o seguinte critério: olha, se está muito difícil, se eu tenho que esforçar demais, se tem muita guerra, eu já percebo que Deus não está negócio, porque para mim o sinal é quando o céu, quando a coisa está fácil, quando as portas estão abertas, quando o terreno está plano. Mas eu tenho uma coisa para dizer: essa não é uma visão bíblica exata, correta. É uma visão distorcida. Por que, que eu digo isso? Na Bíblia, nós temos vários exemplos de casos em que as pessoas, apesar de terem a promessa, de terem a convicção, de terem sido ungidos para determinada coisa, ainda assim lutaram e muito para conseguir cumprir a tarefa ou para conseguir cumprir para conseguir chegar aonde Deus esperava que ela chegasse. Então eu digo para vocês, não usem as dificuldades como desculpa para deixar de fazer aquilo que você sabe e crê que foi Deus que estabeleceu. Tá bom? As dificuldades virão. Eu escrevi um texto chamado o seguinte, olha o título que eu coloquei: não quero fazer nada na força do braço. Então, para mim, o sinal de que Deus está abençoando é quando as portas se abrem. Daí eu coloco assim: será? Vou dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia eu cito, nesse texto inclusive, tem dois exemplos muito claros onde foi muito diferente disso. Eu cito o exemplo do rei Davi, que quando foi ungido rei sobre Israel, ainda teve que lutar e muito para conseguir realmente ser rei sobre toda Israel. Eu até coloco o seguinte, que na primeira fase, vamos falar dessa luta dele, quando Saul ainda estava vivo, seu antecessor, ele aguardou muito no Senhor. Mas depois que Saul morreu, era natural, era esperado que ele ia ser ungido e reconhecido como rei. Mas não foi bem assim não que aconteceu. Ele teve que lutar. Ele chegou uma hora que as forças dele com o adversário dele estavam tão equilibradas que eu até quando leciono sobre isso eu digo o seguinte, que dependeu de um vira-casaca, mudar de lado, mudar para o lado do rei Davi, para que desequilibrasse o jogo e Davi realmente fosse reconhecido e aceito como rei sobre todo Israel. Olha, ele já tinha toda a palavra de Deus, já tinha promessa e já tinha convicção, mas teve que lutar, teve morte, teve sofrimento, teve perda para conseguir atingir o lugar. E eu ainda cito outro caso, que é a conquista da Terra Prometida. Deus falou lá para Abraão e deu até a data, ó, depois de 4 séculos de escravidão, a sua descendência vai conquistar, vai herdar determinada terra. E daí eles foram libertos do Egito, né, os hebreus, e assim, teoricamente era para ir lá e conseguir entrar na terra. Mas quem conhece a Bíblia sabe que não foi assim não. Luta, muita guerra, muita gente morreu, muito sofrimento, e assim, até talvez não seria a terra prometida, mas seria a terra conquistada, prometida e conquistada, que a gente deveria falar, porque nada foi dado de mão beijada não. Mas olha, mas se Deus estava com eles, como que teve tanta dificuldade? Ué, Deus não é todo poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu? Deus é. Mas não quer dizer que, meio em toda essa dificuldade, os personagens, como por exemplo o próprio rei Davi, como por exemplo Josué, como Caleb, como Gideão, não quer dizer que eles, na sua intimidade com Deus, no seu devocional, não tiveram experiências incríveis com Deus. E Deus usa essas lutas, essas batalhas, justamente para forjar o caráter que eles precisavam ter para aquele lugar onde eles iam ocupar. Então, assim, mesmo em toda guerra, mesmo em toda dificuldade, Deus estava com eles. Davi, por exemplo, ouviu, né, o exército de Deus andando sobre as folhas das amoreiras, né, percebeu, olha, mesmo Davi tendo que ir para a guerra, Deus poderia simplesmente ir lá e acabar com o exército contrário. Não, não, Deus foi com ele. Davi tinha que ir. O homem tem que ser coparticipante daquilo que Deus está fazendo. Então não esmoreça quando você tiver dificuldade. Mas a dificuldade não pode ser um sinal? Pode, mas não necessariamente. Daí eu até coloco no texto, então você vai me perguntar, mas como que eu vou saber? Realmente, a grande questão é saber como
Qual o conselho de Deus? O que devemos fazer? O que realmente é o propósito? Qual o objetivo dele? Daí eu cito, né, Salmos 32:8, onde se fala o seguinte: o próprio Deus fala: eu te instruirei, eu te orientarei, eu mostrarei o caminho que deve trilhar. Então o conselho é o seguinte: fecha a porta do seu quarto, fica quietinho ali e conversa com o seu Deus, que além de Deus Todo-Poderoso é também o seu Pai, que quer o seu bem e que vai torcer e fazer e vai te ajudar para você andar no caminho que Ele tem para você, tá bom? Forte abraço, obrigado. Dificuldade não é sinal de que Deus não esteja com você, tá bom? Dificuldade é para forjar o seu caráter. Forte abraço, meus amigos.